Vou contar hoje uma terrível e intrigante história que a minha mãe sempre contava. Ela dizia que um tio dela virava lobisomem e numa certa noite tentou devorar a própria filha. A filha era adolescente na época e lá no interior havia algumas festas em lugares afastados, tipo casas de palha que as pessoas chamavam de barracões. Esse tio da minha mãe não deixava a filha sair para lado nenhum, mas com muita insistência do meu avô, ele deixou que ela fosse em uma dessas festas. Todo mundo já desconfiava que era ele que virava a criatura que andava assustando os moradores da região. Ele então deixou que ela fosse na festa, mas avisou que ele iria buscá-la pessoalmente e quando foi uma certa hora da madrugada, ele chegou lá, para que ela viesse embora juntos. Só que o lugar da festa para a casa deles era muito distante e ele foi a pé. Não levou nenhum cavalo, até que um certo momento da viagem, ele falou para a filha que iria urinar em um local mais afastado. A filha ficou desconfiada, porque ele enfatizou muito que era para ela esperá-lo ali, que era para ela não sair daquele lugar e a filha, já conhecendo a fama do pai, saiu correndo e quando olhou para trás, ela viu o que ela descrevia como, abre aspas, um jumentinho tipo filhote correndo atrás dela. Ela correu desesperada, chorando e começou a gritar e quando estava quase chegando próximo de sua casa, ela gritava para que a mãe dela abrisse a porta e dizia aos prantos que o papainho estava atrás dela. Quando a mãe dela abriu a porta e viu a criatura, gritou para ele perguntando se ele iria mesmo machucar a própria filha. O bicho parou e correu para o mato. Algumas horas depois, o pai bateu na porta dizendo para a filha que ele saiu do mato, depois de urinar e não a viu mais. E perguntou por que ela não tinha esperado ele no local. E a menina disse: pai, eu sei que foi o senhor. Ele ficou todo desconfiado e disse para a filha parar de bestagem. No outro dia a filha espalhou para todo mundo essa história e ele mudou de cidade. Em 1942, o meu pai tinha um primo por nome de Sebastião, que na época era mais novo que meu pai 5 anos. Ele tinha 17 e o meu pai 22 anos. Meu pai começou a levar esse primo nosso para trabalhar na base como carregador de mantimentos e armamentos. Mas ele não aguentou o serviço, porque era bem pesado e então deixou de ir trabalhar. Passaram-se 2 meses e nesse tempo o Sebastião sumiu da cidade. Não viram mais ele. Procuraram ele, mas só acharam uma carta que ele escreveu dizendo que não aguentava mais trabalhar em serviço pesado e que iria embora para melhorar de vida. Se passaram 5 anos e do nada Sebastião volta para a cidade, todo no linho, de carro zero e cheio da grana. Rico mesmo, pagava cerveja e cachaça para todo mundo que ele conhecia. Passou na casa de meu pai, que já estava casado com Dona Maria, que é a mãe dos meus primeiros irmãos, por parte de pai, e chamou ele para ir numa vendinha que tinha perto da casa dele, para que eles tomassem uma cerveja e para poder colocar as novidades em dia. Nisso meu pai foi para essa vendinha na companhia de seu primo Sebastião e foram beber. As horas passaram. Meu pai começou a questionar a riqueza que ele tinha adquirido, ele se desvencilhando das perguntas de meu pai. Não disse nada a respeito da grana e nem como ganhou. Meu pai, sem resposta, saiu para casa meio nervoso, porque eles foram unha e carne um com o outro, e o Sebastião escondeu dele como ele conseguiu ficar rico tão rápido. Nesse mesmo dia, já mais tarde na noite, chega um vizinho de meu pai, chamando ele, implorando por ajuda para procurar a sua sobrinha que tinha sumido. No começo da noite, eles saíram e procuraram até por volta das 3 horas da manhã e nada da criança. Acionaram até a polícia, mas nada da criança. No dias depois sumiram mais 2 meninas, uma de 12 e outra de 9 anos. Todos já estavam completamente desesperados com os sumiços. No 11º dia, o meu pai foi na mesma vendinha para tomar uma cachaça e esparecer a cabeça, tentar pensar por onde essas meninas poderiam estar, e após 1 hora ele foi para casa. Ele mal se sentou na cadeira quando chegou um menino, que na época era chamado de garoto de recados. A gente dava uns trocados para eles, e eles faziam favores, como levar recado nas casas e comprar coisas para as senhoras. Esse menininho chegou com um recado do tio do meu pai, que era pai do tal Sebastião, dizendo que ele estava o esperando lá na vendinha, pois queria ter uma conversa bem séria com meu pai. Ele nem tirou as botas e voltou por cima do rastro, pois naquela época os mais velhos mandaram.
E mandavam mesmo. Meu pai chegou na vendinha e o nosso tio estava lá sentado no balcão, tomando uma pinga. O meu pai chegou e pediu a bênção do nosso tio, que pediu para meu pai se sentar e mandou o dono da vendinha colocar uma pinga pro meu pai. Mas tinha que ser copo cheio. O rapaz serviu a pinga como ele mandou. E o meu tio fez uma pequena pergunta pro meu pai: José, tu é homem de verdade? O meu pai disse que arregalou os olhos para ele e respondeu em cima da bucha: claro que sou homem, meu tio. Nisso o nosso tio falou: então, vai ter que fazer uma coisa para mim que eu mesmo não posso fazer, por ser meu sangue. Ele arrancou um revólver 38 de cano longo e falou pro meu pai: se tu achar que não é homem o suficiente para fazer isso, me avisa que eu vou ser obrigado a fazer. Meu pai na hora não entendeu nada, mas o nosso tio explicou: olha, José, quem tá dando sumiço nas meninas aqui na cidade é o Sebastião. Ele sai toda a tarde lá pelas 6 horas e só volta amanhecendo. Eu também achei um pedaço de um vestidinho de criança debaixo da cama dele já 2 vezes. Então resolvi seguir ele numa dessas saídas. Ele só sai a pé e deixa o carro lá em casa. Eu fui atrás e vi José. Ele vira um demônio, não é mais o meu filho e eu não vou sossegar enquanto não dar um jeito nisso. Eu sei que é ele porque eu vi ele virando aquele bicho feio do diabo. Meu pai, só ouvindo meu tio falar, abaixou a cabeça e começou a chorar. Meu tio também, chorando meio escondido, perguntou de novo: vai fazer ou não é homem suficiente? Como nesse tempo a ordem dos mais velhos era lei, o meu pai falou que sim, que faria isso. Meu tio disse a ele: vamos ali, que eu vou te mostrar onde o Sebastião vira esse bicho. Meu tio levou ele no local, mas não chegaram perto demais para, no caso dele estar perto, não os ver. E o meu tio avisou: ele só volta aqui depois de amanhã, às 10 da noite. Você pode chegar aqui e se esconder atrás do muro da porteira, que é bem larga, assim ele não verá você. Da maneira que o meu tio mandou, assim o meu pai o fez. No domingo às 9 da noite, 1 hora adiantada, meu pai chegou lá. Ele fez tocaia e esperou umas 2 horas, até que ouviu um barulho na mata, que tinha em frente de onde ele estava escondido. Veio quebrando o mato de lá para cá, até aparecer. O meu pai tomou aquele susto de cair para trás. Coitado, não acreditava que aquilo era o primo dele. O desgraçado do bicho parou, levantou a cara para cima e começou a puxar o ar. O meu pai, olhando aquilo, gritou alto pelo nome dele. O safado olhou, mas não viu onde meu pai estava. Então ele chamou de novo e saiu detrás do muro, já com outra arma, uma espingarda 28, e já apontando pro safado. Ele mal saiu e o desgraçado do bicho já partiu para cima de meu pai, que deu o primeiro tiro. Ele foi jogado para trás, mas não caiu. Outra vez ele partiu para cima de meu pai, que deu mais 2 tiros, até que ele caiu. Mas em seguida, se levantou novamente e nesse momento, meu pai pegou o 38 e deu um tiro rumo à cabeça, que parece ter pego de raspão. Ele cambaleou e mesmo assim continuou, indo ao encontro de meu pai, e não viu jeito. Deixou ele se aproximar mais um pouco e disparou, e mais outro. Então a fera tentou se levantar outra vez, mas já não deu mais conta. O primeiro pegou bem no peito e o outro do lado esquerdo da cabeça dele. O meu pai fala que não sabe se o da cabeça atravessou, mas a criatura sangrou muito. O meu pai chegou perto, a criatura estava lá grunhindo, nem o braço aguentava levantar. Diz meu pai que a criatura olhou para ele, respirou fundo, sem tirar os olhos dele, deu um suspiro fundo e decaiu, não se mexeu mais, e meu pai, tomado de tristeza, começou a chorar. Resumindo a história, ele foi enterrado num caixão feito de alumínio forjado e cruzado de corrente na sepultura, foi jogado concreto até a boca e com isso parou de sumir as crianças. Olá, amigos! Gostaram dos relatos? Então, se gostaram, deixem aquele like. Se puderem, se inscrevam para mais conteúdos. Se quiser compartilhar um relato sobrenatural seu, envie pelo e-mail que está na descrição dos vídeos. Obrigada!